Você sabia que há 3 principais formas de ódio contra os judeus? A judeofobia, o antissemitismo e o antisionismo. Por quê? Eu sou a Daphne Kleiman, coordenadora acadêmica do Hillel Rio e mestre em diplomacia e conflito, e aqui na Rai TV a gente fala sobre geopolítica, antissemitismo e Israel. O primeiro tipo é a judeofobia, que vem principalmente durante a época em que a igreja cristã dominava a Europa. Cria-se uma conspiração de que todos os problemas que acontecem no continente são por culpa dos judeus, pelo fato deles não aceitarem Jesus como Messias. Um desses exemplos é durante a peste bubônica, em que os europeus começam a morrer por causa de uma doença que, hoje em dia, nós sabemos que é devido às pulgas dos ratos que contaminavam os humanos e devastaram a Europa. Mas na época, sem a ciência, começa-se a culpar os judeus. Acham que, por esse povo estar pegando menos a doença, eles deveriam estar fazendo alguma coisa para eliminar a população cristã. Por que os judeus contraíam menos a doença? Por questões de hábitos de higiene em relação à religião. Antes de rezar, se lavam-se as mãos. Antes de comer, reza também lavando as mãos. Então você tem menos contato com os ratos e com as pulgas. E por isso que se morria menos. Mas para os cristãos e principalmente para a igreja que liderava essa população, há uma oportunidade de radicalização. Você tem um problema e não sabe como resolver, os líderes precisam de um culpado. E o culpado é o diferente, no caso, o povo judeu. E essa é a primeira conspiração da judeofobia. As pessoas estão morrendo é pela rejeição a Jesus. Nada a ver com o que os judeus realmente estavam fazendo. O segundo ódio, que é o antissemitismo, começa mais no século XX e no século XIX. Mas o que é antissemitismo? O antissemitismo é o ódio aos judeus, mas não é tão simples assim. Ele é menos um ódio e sim uma teoria da conspiração. Porque o antissemitismo não é baseado no judeu em si, mas sim no que os antissemitas acreditam sobre ele, independente da realidade. A igreja começa a perder relevância nos governos que começam a ser estados nacionais. E a noção de discriminar contra o povo por sua religião parece ser um pouco infantil e ultrapassada. Então, um jornalista alemão chamado Wilhelm Marr começa a pensar em uma solução para a questão judaica. Porque ele não via que os judeus, ao se converterem, resolviam um problema. Para ele, ao nascer judeu, você morre judeu. Você morre contra o que é certo na Europa, que é ser um branco puro europeu. A judeofobia é referente apenas à religião. O antissemitismo se refere ao povo judeu como uma etnia e um povo não branco. E onde chegam essas ideias? A Adolf Hitler, que eventualmente lidera o partido nazista, e essas ideias chegam no seu ápice durante o Holocausto, onde 6 milhões de judeus são exterminados em campos de concentração. Por quê? Porque você resolver o problema da Europa, da crise após a Primeira Guerra Mundial, da pobreza e da fome que os alemães sentiam, você precisava de um inimigo. E o inimigo se torna o judeu. Antes o judeu era um problema porque ele destruía a igreja católica e cristã. Agora o judeu é um problema porque ele estava gerando a fome e a pobreza após a Primeira Guerra Mundial. Você precisa de um culpado e o culpado sempre vai ser o diferente e o judeu. E agora a gente entra no terceiro tipo de ódio, que é o antisionismo. Para a gente entender o antisionismo, a gente tem que entender o que é sionismo. Sionismo é o direito de autodeterminação do povo judeu na terra de Israel. O que isso significa? Que os judeus, por serem refugiados e perseguidos por milênios em todas as terras diaspóricas, ou seja, fora da terra ancestral da Judeia, eles não se encaixam em nenhuma sociedade. Eles sempre são mortos, tanto na Inquisição, quanto durante a peste bubônica ou no Holocausto. Então os judeus precisam voltar para uma terra que é deles, autônoma para eles se defenderem. Não implica fronteira, não implica quem pode morar lá. Inclusive, grande parte dos judeus sionistas acreditam numa solução de 2 estados entre Israel e Palestina. Outros acreditam talvez numa solução de um Estado com direitos iguais entre todos os povos, que é, no caso, o atual Estado de Israel. Isso é sionismo, o direito do judeu se autodeterminar naquela terra. E o que então é o antisionismo? É a ideia de que os judeus não têm direito de autodeterminação. É a ideia de que os judeus não merecem autonomia. E por que isso é uma forma de antissemitismo? Porque ao discriminar os sionistas, eles não são discriminados na realidade. Eles são discriminados, mais uma vez, numa teoria da conspiração, de que o sionismo é colonialista, de que o sionismo é uma forma de colonização europeia de uma terra árabe. E isso não é verdade. Os judeus são sempre um povo diaspórico. Eles têm sua etnia que pode ser traçada diretamente para a terra da Judeia. Há a presença judaica em Jerusalém desde a destruição do Segundo Templo. Os judeus são um povo milenar com conexão àquela terra. Eles são de Israel. Então não são um povo externo que conquista uma terra. Não são um povo que querem tirar a população daquela terra. Inclusive em Israel, todas as minorias têm direitos iguais
tal qual os judeus. O antisionismo rejeita toda a realidade e fala que, na verdade, Israel é um projeto colonialista para a destruição da população palestina, o que não é verdade. Então você antes discrimina o judeu por ele ser de uma religião diferente, você discrimina o judeu por ser uma etnia diferente e agora você discrimina o judeu por ele ter uma cidadania específica e única, quando nenhuma outra nação é discriminada por esse mesmo motivo. Porque essa é a atual teoria da conspiração contra o povo judeu. Se você gostou do vídeo, dá like e segue o Rai TV.